colocou o tema dessa noite de hoje, é a palavra de Deus, e como fonte de inspiração para o nosso agir. Sim. E quando a gente pega a Sagrada Escritura, a Bíblia, que na verdade é uma coleção de livros, e ela serve para dar orientações para a nossa vida, que a Sagrada Escritura fala de tudo. Não é? Agora, como não cair diante de algumas coisas que a Sagrada Escritura nos fala, não ficar no fundamentalismo? Na verdade, eu acho que a Sagrada Escritura ela é mais do que uma orientação, né? Ela é o nosso alicerce, né? A palavra de Deus é exatamente a luz, né, que vai guiando os nossos passos. Na verdade, a gente, para poder ler a Sagrada Escritura, a gente precisa de estudar, né, padre? Não pode, tem que ter um outro olhar, né? Mas tem coisas que são muito simples, muito claras, né? Quando Jesus fala, né? Quando às vezes você está desanimado, escuta ele falando coragem. Quando você escuta ele falando não tenhais medo, eis que estou convosco todos os dias, isso não tem dificuldade da gente, né? É preciso aprender a ler a palavra, ver em que momento aquilo foi escrito, sob que circunstância aquilo foi escrito, né? E adaptar para hoje, né? O que isso quer dizer para mim hoje, né? Mas a palavra de Deus ela não pode ser alterada, né? Não pode nada ser acrescentado, nada ser retirado, né? É assim que ele falou para Moisés, foi assim que ele falou para Josué, não vá nem para a direita nem para a esquerda, nada acrescente, nada retire, né? A palavra que vai poder ser acompanhado, né? Então não é ela que vai se adaptar a nós, é nós que vamos adaptar a ela, né? Eu estava lendo Bernard de Claraval e eu fiquei muito encantada com a caminhada, quando ele disse que a gente tem uma sequência de alguns livros para ler. E que para a gente adquirir sabedoria, a gente tem que fazer uma sequência de 3 livros. Primeiro eu tenho que ler Eclesiastes. Mas eu não tenho que ler uma vez só. Eu tenho que ler Eclesiastes várias vezes até que Eclesiastes me leia. Então depois que Eclesiastes me leu, você imagina quanto tempo gasta isso? Imagina. Aí nós vamos ler Provérbios. Aí eu vou ler Provérbios, vou ler Provérbios de ponta a ponta até que Provérbios me leia. Depois que eu li tudo isso, eu vou ler Cântico dos Cânticos. Porque primeiro eu tenho que entender, pelo Eclesiastes, que o mundo, que é onde a gente tenta sustentar, é nada, que Deus é tudo. Né? Então, primeiro nós vamos entender, de Eclesiastes é isso. Né? De Provérbios nós vamos entender quem nós somos, né? E como é que a gente, como diz Bernardo, a gente mima o homem, a gente se mima demais. Até chegar no amor de Deus, na profundidade que precisa ser vivido, né? Então é uma sequência linda, que a gente passa 20, 30 anos para poder dar conta de chegar em Cântico dos Cânticos. Então a gente precisa entender que a palavra de Deus, a gente lê de novo, a gente pede o Espírito Santo que nos ajude, a gente vai ruminando, né? Porque primeiro eu preciso escutar, eu preciso me empapar da palavra, para que essa palavra gere fruto na minha vida e me transforme. Então não é assim, ler como eu leio qualquer livro, né? É diferente. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, né? Como diz um cliente meu quando eu estava fazendo receita, o que você está fazendo, Filó? Eu falei, uma cartinha de amor. Pois é uma cartinha de amor de Deus, né? Uma carta de amor. É o que vai nos conduzir, né? E eu fico pensando que os judeus tinham uma alegria, né? Eles se sentiam tão diferenciados porque eles conheciam a vontade de Deus por causa da palavra. Eu acho que hoje, às vezes, a gente não valoriza essa palavra como um presente de Deus na nossa vida, né? Que nos orienta, né? A palavra continua existindo, mas ela fica para lá e eu para cá. É interessante quando você coloca isto e traz São Bernardo de Claraval, né? Mesmo na Sagrada Escritura, quando a gente até lê os profetas, né? Por exemplo, o profeta foi convidado a comer a palavra, não é? Então, quer dizer, esse sentido do se alimentar da própria palavra. Sim. E eu vejo o quanto nós cristãos católicos, nós somos tão distantes da palavra. Sim. Quando você começou a ter esse interesse pela palavra, Filó?
foi no terceiro ano, foi em 1983, que eu comecei a ler a Bíblia, a estudar a partir da renovação carismática. Né? Foi quando eu tive contato em ter a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus. Porque tinha exercícios para fazer e eu fazia eles na capela. Então foi quando eu comecei a ter conhecimento da palavra. Eu falo que Jesus é tão doce, ele é tão cuidadoso, que quando eu reunia com as meninas para a gente rezava o terço, só saía para mim Isaías, eu só lia para o povo Isaías, era a única coisa que eu conseguia entender. Olha. Não entendia nada. Se você passar pelo fogo, você não queima. Passar pela água, você não afoga. Era a única coisa que eu dava conta de entender, né? Então, porque na verdade ele vai nos preparando, né? É um alimento, né, Padre? A palavra de Deus, ela é, como diz Pedro, né? Que diz que, por enquanto, a gente dá conta do leitinho, né? A gente não dá conta do alimento sólido, né? Então, é porque a gente não aprofunda. A gente precisa todos os dias ter um momento de alimentar com a palavra. Porque, na verdade, a palavra é o próprio Deus, né?